Todas as noites, milhões de portugueses adormecem sem fazer a mínima ideia do que está acontecendo dentro do corpo enquanto dormem. Aquela sensação de acordar com o corpo pesado, inchado, como se tivessem dormido uma noite inteira, mas o cansaço não tivesse passado. Vão à casa de banho e a urina está escura. Sobem a balança e o peso está 1 quilo acima do que deveria, sem explicação. Bebem o primeiro copo de água e sentem sede novamente em minutos. A maioria das pessoas pensa que é apenas envelhecimento, coisa da idade, normal aos 60 ou 70 anos, mas não é normal. Estes sinais podem ser o corpo avisar que 2 coisas estão a acontecer enquanto dormem. A primeira é que o açúcar no sangue está a subir durante a noite, num fenômeno que os endocrinologistas chamam de efeito ALBA, ou fenômeno da madrugada. A segunda é que os rins estão sobrecarregados a trabalhar em dobro para filtrar toxinas que o corpo acumulou ao longo do dia e não estão a dar conta. E se vos dissesse que existe uma bebida simples, feita com 2 ingredientes que encontram em qualquer supermercado, que custa menos de 5 euros o mês inteiro, que tomada 1 hora antes de dormir pode ajudar o corpo a controlar o açúcar durante a madrugada, apoiar a função de filtragem dos rins, reduzir a inflamação sistêmica que alimenta praticamente todas as doenças crônicas e fazer-nos acordar a sentir mais leves já no primeiro dia. Não estou a falar de nenhuma fórmula milagrosa, não estou a vender nada, estou a falar de uma combinação de 2 ingredientes naturais, cada um apoiado por estudos científicos publicados nas maiores revistas de medicina do mundo, que quando tomados em conjunto antes de dormir, criam um efeito metabólico específico e mensurável. A bebida é chá de camomila com canela. Eu sei, parece receita de avó, parece simples demais para ser poderoso, mas quando vos mostrar os estudos controlados, os números reais e os mecanismos bioquímicos exatos pelos quais esta combinação actuar, vocês vão entender por que é que cardiologistas, endocrinologistas e nefrologistas no mundo inteiro estão a começar a prestar atenção a esta combinação aparentemente humilde. Eu sou a doutora Ana Rodrigues, médica de medicina interna com mais de 18 anos de experiência a cuidar de pacientes com mais de 60 anos. Subscrevam o canal agora e ativem as notificações, porque aqui falamos de saúde com consciência, sem enrolação e sem vos assustar à toa. Antes de vos mostrar a receita e os estudos, preciso que entendam o que está acontecendo dentro do corpo enquanto dormem. Porque quando entenderem, vão ver que o período entre as 10 da noite e as 6 da manhã é provavelmente o momento mais crítico do dia para quem tem mais de 60 anos. Hoje vou partilhar convosco exatamente 7 coisas. Primeiro, vou explicar o fenômeno do açúcar nocturno e por que é que tantas pessoas acordam com glicemia alta sem terem comido nada. Segundo, vou mostrar como os rins trabalham durante a noite e por que é que ficam sobrecarregados. Terceiro, vou apresentar os estudos científicos sobre a camomila e diabetes que foram publicados nas melhores revistas médicas. Quarto, vou explicar como a canela melhora a sensibilidade à insulina com base em ensaios clínicos controlados. Quinto, vou dar a receita exata, passo a passo, com quantidades precisas e o timing correto. Sexto, vou contar casos reais de pessoas que começaram a tomar esta bebida e os resultados que obtiveram. E, por último, vou dar todas as precauções importantes que precisam de conhecer antes de começar. Isto não é conselho médico. Nunca parem ou mudem nenhuma medicação sem orientação do vosso médico. Este chá complementa o tratamento, não substitui, mas levem esta informação na próxima consulta. Perguntem sobre camomila e diabetes. Perguntem sobre canela e sensibilidade à insulina. Durante a noite, o corpo passa por uma série de ajustes hormonais que são absolutamente normais em pessoas saudáveis, mas que podem tornar-se um problema sério em quem já tem alguma tendência a diabetes pré-diabetes ou resistência à insulina. Deixe-me explicar isto com mais detalhe, porque é fundamental que entendam.
Por volta das 3 ou 4 da manhã, o corpo começa a preparar-se para acordar. É como se houvesse um despertador biológico interno que dispara horas antes de vocês abrirem os olhos. Este despertador ativa uma cascata hormonal complexa. O cortisol, aquela hormona do estresse, começa a subir. Não porque estejam estressados, mas porque o cortisol tem um ritmo circadiano natural. Os níveis mais baixos são à meia-noite. Os níveis mais altos são entre as 6 e as 8 da manhã. Este aumento gradual do cortisol é chamado de resposta de despertar do cortisol. A hormona do crescimento, que durante a noite estava a ajudar a reparar tecidos, também contribui para este processo. O glucagon, a hormona que faz o oposto da insulina, começa a subir. E a adrenalina, em níveis baixos, também aumenta ligeiramente. Estas 4 hormonas, cortisol, hormona do crescimento, glucagon e adrenalina, são chamadas de hormonas contrarreguladoras porque fazem o oposto da insulina. Enquanto a insulina baixa o açúcar no sangue, estas hormonas sobem o açúcar no sangue e fazem isto mandando um sinal muito específico ao fígado. Libertem glicose armazenada no sangue. O fígado armazena a glicose na forma de glicogênio, que são cadeias longas de moléculas de glicose ligadas. Quando recebe o sinal das hormonas contrarreguladoras, o fígado quebra o glicogênio e liberta a glicose livre no sangue. Este processo chama-se glicogenólise. E há outro processo que acontece em paralelo. O fígado também começa a fabricar glicose nova a partir de aminoácidos e outros compostos. Este processo chama-se gliconeogênese. Portanto, entre as 3 e as 6 da manhã, o fígado está ativamente a aumentar o açúcar no sangue através de 2 mecanismos: quebrar glicogênio armazenado e fabricar glicose nova. Por que é que o corpo faz isto? Porque precisa de energia para acordar. O cérebro, que consome cerca de 20% de toda a glicose do corpo, precisa de combustível constante. Os músculos precisam de estar prontos para se mover. O coração precisa de continuar a bater. Todos os órgãos precisam de energia. E durante a noite, enquanto dormem, não estão a comer. Portanto, o corpo preparou este sistema inteligente. Durante a madrugada, liberta a glicose armazenada para que, quando acordem, tenham energia disponível imediatamente em pessoas saudáveis. Este sistema funciona perfeitamente. O fígado liberta a glicose, o açúcar no sangue começa a subir ligeiramente e o pâncreas detecta esse aumento e responde libertando insulina na medida exata para equilibrar. A insulina abre as portas das células musculares e do fígado, a glicose entra e o açúcar no sangue mantém-se estável, geralmente entre 70 e 100 miligramas por decilitro. Mas em quem tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, este sistema está desregulado. O fígado continua a fazer o seu trabalho, liberta a glicose durante a madrugada conforme programado. O problema é que o pâncreas não consegue acompanhar, ou não produz insulina suficiente, ou a insulina que produz não funciona bem porque as células estão resistentes, as portas das células não abrem completamente, a glicose fica acumulada no sangue e porque o fígado continua a despejar glicose sem feedback adequado, o açúcar no sangue continua a subir. Resultado, a pessoa acorda de manhã com glicemia de jejum alta. 130, 140, 150, 160, às vezes até mais. E ficam confusas. Doutora, eu jantei às 7 da tarde, não comi nada durante a noite. Como é que o meu açúcar está tão alto às 7 da manhã? A resposta é esta. O açúcar não veio da comida, veio do fígado. O corpo produziu açúcar durante a noite. Este é o fenômeno ALBA, também chamado de efeito do amanhecer. E sabem qual é o problema? Muita gente que mede o açúcar em jejum de manhã e vê números altos pensa que precisa de comer menos ao jantar. Cortam hidratos de carbono à noite. Jantam só salada.
E de manhã o açúcar continua alto. Ficam frustradas. Acham que não estão a fazer o suficiente. Mas o problema não é o jantar. O problema é o que está a acontecer entre as 3 e as 6 da manhã enquanto dormem. O fígado está a libertar demasiada glicose e o pâncreas não está a conseguir compensar. E se isto acontece todos os dias durante meses e anos, os danos acumulam-se silenciosamente. O açúcar alto crônico danifica os vasos sanguíneos, cria inflamação, acelera a aterosclerose, danifica os nervos, sobrecarrega os rins, e tudo isto acontece sem sintomas óbvios durante anos. Como é que vos explico isto de forma simples? Imaginem o corpo como uma fábrica que nunca fecha. Durante o dia, a fábrica está a trabalhar todo vapor, a processar tudo que come, a queimar energia, a reparar tecidos. Durante a noite, a fábrica continua a trabalhar, mas muda de secção. Passa para a secção de manutenção e reparação. O problema é que em pessoas com diabetes ou pré-diabetes, a secção da noite está a produzir demasiado açúcar sem que haja trabalhadores suficientes, que é a insulina, para limpar o açúcar das linhas de produção. E o açúcar acumula-se, fica nos vasos sanguíneos, cola-se às paredes das artérias, danifica os nervos, sobrecarrega os rins. Tudo isto enquanto vocês dormem completamente sem sintomas. Ao mesmo tempo, os rins estão a trabalhar em silêncio. E quando eu digo em silêncio, é mesmo em silêncio. Os rins não doem, não enviam sinais de alerta, não avisam quando estão a sofrer. Trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, sem reclamar, até que estejam tão danificados que já não conseguem compensar. Deixe-me explicar o que os rins fazem durante a noite, porque é absolutamente fascinante e ao mesmo tempo assustador quando percebem o quanto estão vulneráveis. Durante o sono, os rins continuam a filtrar o sangue, a remover ureia, creatinina, ácido úrico, excesso de potássio, excesso de sódio, excesso de fosfato e centenas de outras substâncias tóxicas que o metabolismo produziu durante o dia. Os rins filtram, em média, 180 litros de sangue por dia. Pensem nisto. 180 litros. O corpo adulto tem cerca de 5 litros de sangue total. Isto significa que os rins filtram o sangue inteiro 36 vezes por dia. Durante a noite, esse trabalho continua, só que num ritmo ligeiramente ajustado. Cada rim tem cerca de 1 milhão de pequenas unidades de filtração chamadas nefrônios. Cada nefrônio tem um glomérulo, que é um novelo minúsculo de vasos sanguíneos capilares tão finos que só vemos ao microscópio. O sangue passa por estes capilares sob pressão. A pressão força a água e pequenas moléculas a atravessar a parede dos capilares para um espaço chamado cápsula de Bowman. Este líquido filtrado, que agora se chama filtrado glomerular, contém água, glicose, aminoácidos, ureia, creatinina, eletrólitos. É praticamente plasma sanguíneo sem as proteínas grandes e sem as células sanguíneas que são demasiado grandes para passar. Este filtrado depois passa por um tubo longo e enrolado chamado túbulo renal, onde o rim reabsorve seletivamente o que o corpo precisa, água, glicose, aminoácidos, e excreta o que o corpo não precisa, ureia, creatinina, toxinas. O que sobra no final torna-se urina. Quando o açúcar no sangue está cronicamente alto, esse sistema sofre de várias formas devastadoras. Primeiro, o excesso de glicose danifica diretamente os minúsculos vasos sanguíneos dos glomérulos. A glicose elevada causa o que se chama de glicação não enzimática. A glicose cola-se às proteínas da parede dos vasos. Estas proteínas glicadas formam produtos finais de glicação avançada, os chamados
AGEs em inglês. Os AGEs são como ferrugem molecular, enrijecem os vasos, tornam as paredes dos capilares mais espessas, reduzem a capacidade de filtração. Com o tempo, os glomérulos ficam esclerosados, que significa fibrosados, endurecidos, não funcionais. Segundo, o açúcar alto aumenta a pressão dentro dos glomérulos. Isto chama-se hiperfiltração glomerular. Os glomérulos eles são forçados a trabalhar mais, a filtrar mais, sob mais pressão. Inicialmente, isto pode até fazer a taxa de filtração glomerular subir. Parece que os rins estão a trabalhar melhor, mas na verdade estão a sofrer. É como forçar o motor a trabalhar sempre no máximo. Eventualmente queima. Terceiro, o açúcar alto aumenta a produção de radicais livres dentro das células renais. Estes radicais livres danificam o DNA, as membranas celulares, as mitocôndrias. Quarto, o açúcar alto ativa vias inflamatórias. Citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa, interleucina 6 e proteína C reativa sobem. A inflamação crônica acelera a fibrose renal. Quinto, o açúcar alto aumenta a albuminúria, que é a presença de albumina na urina. A albumina é uma proteína grande que normalmente não passa pelos glomérulos saudáveis. Quando os glomérulos estão danificados, a albumina começa a vazar para a urina. Inicialmente em quantidades pequenas, microalbuminúria, depois em quantidades maiores, macroalbuminúria. A presença de albumina na urina é um dos primeiros sinais de nefropatia diabética. E muitas vezes este sinal passa despercebido durante anos porque a maioria das pessoas não faz análises de urina regulares que detectem microalbuminúria. Com o tempo, este dano acumulado leva à nefropatia diabética, que é uma das principais causas de insuficiência renal crônica em Portugal e no mundo. E os primeiros sinais são subtis: inchaço ligeiro nos tornozelos no final do dia, urina mais espumosa do que o normal, cansaço que parece desproporcional, pressão arterial que começa a subir sem razão óbvia. Mas estes sinais são facilmente ignorados ou atribuídos a outras coisas. Idade, cansaço normal, sal a mais na comida. E enquanto isso, os rins continuam a degradar-se silenciosamente. Quando finalmente os sintomas se tornam óbvios, edema generalizado, náuseas, confusão mental, falta de ar, os rins já perderam 70%, 80%, 90% da função. Nessa altura, as opções são diálise ou transplante renal. E ninguém quer chegar a esse ponto. Sabem, eu vi isto tantas vezes na consulta. Uma pessoa vem com glicêmias de jejum sempre altas, 140, 150, 160, e diz-me: doutora, eu não percebo, jantei cedo, não comi nada de noite, como é que o açúcar está tão alto de manhã? E eu tenho de explicar. O açúcar não veio da comida dessa vez, veio do fígado. O corpo produziu açúcar durante a noite. Este é o cenário que a bebida que vou ensinar ataca. Ela não é milagre, mas trabalha nos dois pontos ao mesmo tempo. Ajuda a estabilizar o açúcar durante a noite e fornece compostos que apoiam a função renal. Vamos começar pela camomila, porque ela sozinha já teria estudos suficientes para justificar este vídeo inteiro. A camomila, conhecida cientificamente como Matricária recutita, é provavelmente uma das ervas mais estudadas do mundo para diabetes tipo 2. E os resultados são verdadeiramente impressionantes. Deixe-me mostrar os dados exatos, porque quando virem os números vão perceber que isto não é folclore ou receita de avó sem base. É ciência sólida publicada em revistas médicas, com revisão por pares. Um ensaio clínico randomizado controlado por placebo publicado na revista Nutrition em 2015 acompanhou 64 pacientes iranianos com diabetes tipo 2 durante 8 semanas. Metade recebeu chá de camomila
3 vezes por dia após as refeições. A outra metade recebeu água quente sem camomila como placebo. No final das 8 semanas, o grupo que tomou chá de camomila teve uma redução significativa, e quando digo significativa, quero dizer estatisticamente significativa, com valor P menor que 0,05 na hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, que vocês podem conhecer como HbA1c, é a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. É o marcador mais importante para avaliar controle glicêmico a longo prazo. O grupo da camomila reduziu a HbA1c em média 0,46%. Pode parecer pouco, mas não é. Uma redução de 0,5% na HbA1c está associada a uma redução de 10% no risco de complicações microvasculares da diabetes. Retinopatia, nefropatia, neuropatia, com uma chávena de chá 3 vezes por dia. Mas não parou aí. Os níveis de insulina em jejum também baixaram significativamente no grupo da camomila. A resistência à insulina, medida pelo índice OMA-IR, melhorou. O OMA-IR é uma fórmula que usa a glicose em jejum e a insulina em jejum para calcular quanto as células estão resistentes à insulina. Quanto menor o OMA-IR, melhor a sensibilidade à insulina. O grupo da camomila teve redução significativa no OMA-IR, o que significa que as células ficaram mais sensíveis à insulina. E depois vem os marcadores antioxidantes. A capacidade antioxidante total do sangue aumentou 6,8%. Isto significa que o sangue ficou mais capaz de neutralizar radicais livres e proteger as células do dano oxidativo. A superóxido dismutase, uma das enzimas antioxidantes mais importantes do corpo, aumentou 26%. A glutatião peroxidase aumentou 37%. E a catalase aumentou 45%. Todas estas são enzimas que o próprio corpo produz para se defender do estresse oxidativo. A camomila estimulou a produção destas enzimas, mas há mais. Em 2015, outro estudo clínico iraniano foi publicado mostrando que a camomila também reduziu marcadores de inflamação sistêmica. O TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória-chave envolvida na resistência à insulina e na aterosclerose, reduziu 4,87%. A proteína C reativa ultrassensível, que é um dos marcadores de inflamação mais utilizados clinicamente e está associada a risco cardiovascular, reduziu 57%. 57%. Este é um número enorme. Reduzir a proteína C reativa em 57% significa reduzir dramaticamente o estado inflamatório sistêmico que alimenta a progressão da diabetes, da aterosclerose, da síndrome metabólica e tudo isto com chá de camomila. Mas o estudo que me impressiona ainda mais e que é diretamente relevante para o que estamos a falar hoje sobre função renal é um publicado na revista Progress in Nutrition. Este estudo investigou especificamente o efeito da camomila em pacientes diabéticos tipo 2 sobre vários marcadores, incluindo marcadores de função renal. Os participantes foram divididos em 2 grupos. Um grupo tomou infusão de camomila 2 vezes por dia durante 4 semanas. O outro grupo serviu como controlo. No final das 4 semanas, o grupo da camomila teve redução significativa no colesterol total, no LDL, nos triglicerídeos. Mas mais importante para o nosso tópico, teve redução significativa na creatinina sérica. A creatinina é um produto de degradação da creatina muscular que é constantemente produzido pelos músculos e constantemente filtrado e excretado pelos rins. Quando os rins estão a funcionar bem, a creatinina no sangue mantém-se baixa, porque os rins removem-na eficientemente. Quando os rins começam a falhar, a creatinina acumula-se no sangue. A creatinina sérica é o principal marcador de função renal usado clinicamente.
Quando a creatinina baixa, é sinal de que os rins estão a filtrar melhor. A camomila, num estudo randomizado, controlado, apoiou a função renal em pacientes diabéticos. Isto é extraordinário. E uma meta-análise publicada em 2023 na revista Phytotherapy Research, analisando 17 estudos em humanos e animais, confirmou que o consumo de camomila tem efeitos favoráveis na glicemia de jejum, na hemoglobina glicada, na insulina sérica e no perfil lipídico. A meta-análise concluiu que a camomila pode ser considerada uma terapia adjuvante eficaz para diabetes tipo 2. Como é que a camomila faz tudo isto? Quais são os mecanismos bioquímicos? Os compostos ativos da camomila são principalmente flavonoides e cumarinas. Os flavonoides mais estudados são apigenina, luteolina, quercetina e K-empferol. As cumarinas incluem herniarina e umbeliferona. Estes compostos trabalham através de múltiplos mecanismos simultâneos. Primeiro mecanismo, estimulação da captação de glicose periférica. A apigenina e a luteolina ativam receptores PPAR-gama nas células musculares e adiposas. Os receptores PPAR-gama são alvos terapêuticos importantes. Alguns medicamentos para diabetes, como as tiazolidinedionas, funcionam ativando esses receptores. Quando os receptores PPAR-gama são ativados, aumentam a expressão de genes envolvidos no metabolismo da glicose e na sensibilidade à insulina. O resultado é que os músculos e o tecido adiposo captam mais glicose do sangue mesmo com a mesma quantidade de insulina. Isto é melhora da sensibilidade à insulina. Segundo mecanismo, inibição da gliconeogênese hepática. A camomila inibe enzimas-chave envolvidas na produção de glicose nova pelo fígado. Lembram-se que falamos que durante a madrugada o fígado fabrica glicose nova através da gliconeogênese. A camomila reduz este processo inibindo a fosfoenopiruvato carboxiquinase e a glicose 6-fosfatase, duas enzimas limitantes da gliconeogênese. Menos gliconeogênese significa menos açúcar sendo despejado no sangue durante a noite. Terceiro mecanismo, proteção das células beta pancreáticas. A apigenina tem ação anti-inflamatória e antioxidante potente que protege as células beta do pâncreas do estresse oxidativo e da apoptose. As células beta são as células que produzem insulina. Na diabetes tipo 2, ao longo do tempo, as células beta vão morrendo devido ao estresse crônico de tentar produzir cada vez mais insulina para compensar a resistência. Proteger as células beta significa preservar a capacidade do pâncreas de produzir insulina a longo prazo. Quarto mecanismo, redução da inflamação sistêmica. A camomila inibe a via NF-κB, que é uma via central de sinalização pró-inflamatória. Quando a NF-κB está ativada, aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta. A camomila bloqueia esta via, reduzindo a produção destas citocinas. Menos inflamação significa menos resistência à insulina, porque a inflamação crônica é um dos principais mecanismos que causam resistência à insulina. Quinto mecanismo, proteção renal. Os flavonoides da camomila reduzem o estresse oxidativo nos glomérulos, inibem a fibrose renal e reduzem a produção de AGEs, os produtos finais de glicação avançada que danificam os vasos sanguíneos renais. Além disso, a camomila tem efeito diurético leve, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos sem sobrecarregar os rins. Além disso, a camomila tem um efeito calmante comprovado sobre o sistema nervoso. A apigenina liga-se a receptores de benzodiazepina no cérebro, produzindo um leve efeito ansiolítico e sedativo. Isto não é placebo, é bioquímica. E isto importa para quem tem diabetes por uma razão que quase ninguém comenta. O sono de má qualidade é um dos maiores inimigos do controle glicêmico. Dormir mal aumenta cortisol,
aumenta a resistência à insulina e piora o fenômeno ALBA. A camomila, ajudando a dormir melhor, é um benefício duplo para o açúcar no sangue. Agora, o segundo ingrediente, a canela. A canela é uma das especiarias mais estudadas da medicina e, apesar de algumas evidências serem controversas, um corpo robusto de estudos mostra efeitos mensuráveis sobre o açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina. Uma revisão sistemática de 2019 concluiu que a canela reduziu significativamente os níveis de glicose em jejum e a resistência à insulina comparado com placebo em pessoas com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Uma revisão de 2018 reportou que a canela pode reduzir a hemoglobina glicada em pessoas com diabetes tipo 2 em 0, 27% a 0, 83% e reduzir a glicose em jejum em até 52 miligramas por decilitro em alguns estudos. Um estudo clássico publicado por Khan e colaboradores, um dos primeiros ensaios clínicos significativos sobre canela e diabetes, acompanhou 60 pacientes paquistaneses que tomaram canela oralmente durante 40 dias em 3 doses diferentes, 1 grama, 3 gramas ou 6 gramas por dia. Todas as doses produziram reduções significativas na glicose em jejum, no colesterol total, no LDL e nos triglicerídeos. Como é que a canela faz isto? Os compostos ativos são principalmente polímeros polifenólicos do tipo A e o cinamaldeído. Estes compostos imitam parcialmente a ação da insulina, ajudando a abrir a porta das células para a glicose entrar. Eles também melhoram a sensibilidade à insulina, tornando a hormona mais eficiente e retardam a absorção de hidratos de carbono no intestino. A canela também tem potente ação antioxidante e anti-inflamatória. Ela protege os vasos sanguíneos, os rins e os nervos dos danos causados pela glicose elevada ao longo dos anos. Lembram-se das complicações da diabetes: retinopatia, neuropatia, nefropatia. Todas elas envolvem dano oxidativo aos pequenos vasos. A canela combate esse processo. Deixe-me explicar com mais detalhes os mecanismos moleculares da canela, porque são verdadeiramente fascinantes. O principal composto ativo da canela são os polímeros polifenólicos. Estes são compostos complexos, formados por unidades de catequina e epicatequina ligadas. Estudos bioquímicos mostraram que estes polímeros podem ativar o receptor de insulina na membrana celular de forma direta, sem precisar de insulina presente. É como se a canela tivesse a chave extra para abrir a porta das células. Quando o receptor de insulina é ativado, desencadeia uma cascata de sinalizarão intracelular que envolve proteínas como IRS1, PI3K e ACT. Esta cascata eventualmente move transportadores de glicose chamados GLUT4 da parte interna da célula para a membrana celular. Os GLUT4 são as portas reais por onde a glicose entra. Quando há mais GLUT4 na membrana, mais glicose entra nas células, o açúcar no sangue baixa. A canela também atua a nível intestinal. O cinamaldeído, que é o composto que dá o aroma característico à canela, inibe enzimas digestivas que quebram hidratos de carbono complexos em açúcares simples. Especificamente, inibe a alfa-glucosidase e a alfa-amilase. Estas são as mesmas enzimas que o medicamento acarbose inibe. A acarbose é um medicamento aprovado para diabetes tipo 2, que funciona exatamente através deste mecanismo. Ao retardar a quebra de hidratos de carbono no intestino, a canela faz com que o açúcar seja absorvido mais lentamente. Isto significa que depois de uma refeição, o pico de glicose é menor e mais prolongado, em vez de um pico alto e rápido que sobrecarrega o pâncreas. A canela também tem efeitos potentes sobre a inflamação e o estresse oxidativo. Contém compostos como procianidinas, ácido cinâmico e eugenol, que são antioxidantes extremamente potentes.
Estes compostos eliminam radicais livres, protegem as membranas celulares da peroxidação lipídica, protegem o DNA de danos oxidativos e, mais importante, inibem a via NF-κB e a via MAPK, que são vias de sinalização pró-inflamatória. Quando estas vias estão cronicamente ativadas, como acontece na diabetes, promove resistência à insulina, dano vascular, dano renal, dano aos nervos. A canela, bloqueando estas vias, reduz a inflamação sistêmica que está por trás de todas as complicações da diabetes. Agora, uma observação muito importante que preciso de fazer. Existem dois tipos principais de canela no mercado português e eles não são iguais. A canela cássia, que vem principalmente da China, Vietnã e Indonésia, é a mais comum e a mais barata. É a que encontram na maioria dos supermercados em Portugal. Tem um sabor mais forte, mais picante. A canela do Ceilão, que vem do Sri Lanka, é mais cara, mais difícil de encontrar, mas é considerada a canela verdadeira. Tem um sabor mais suave, mais doce, mais delicado. A diferença mais importante entre elas, do ponto de vista da saúde, é o conteúdo de cumarina. A cumarina é um composto natural que existe em ambas, mas a cássia tem muito mais cumarina do que a canela do Ceilão. A cássia pode ter até 63 miligramas de cumarina por colher de chá. A canela do Ceilão tem menos de 1 miligramas por colher de chá. Isto é uma diferença de mais de 600 vezes. Por que isto importa? Porque a cumarina em doses elevadas pode ser hepatotóxica, pode danificar o fígado. A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, a EFSA, estabeleceu uma dose diária tolerável de cumarina de 1 miligramas por quilograma de peso corporal. Para uma pessoa de 70 quilos, isto seria 7 miligramas por dia. Uma colher de chá de canela cássia pode ter 63 miligramas de cumarina, que é 9 vezes mais do que o limite tolerável. Portanto, para consumo diário a longo prazo, se usarem canela cássia, devem usar quantidades pequenas, como na receita que vou ensinar, meia colher de chá por dia. Esta quantidade fornece cerca de 31 miligramas de cumarina, que está acima do limite da EFSA, mas ainda dentro da margem de segurança para a maioria das pessoas saudáveis. No entanto, se tem problema hepático pré-existente, se usam medicamentos que afetam o fígado, como estatinas, paracetamol em doses altas, alguns antibióticos, alguns antifúngicos, devem preferir a canela do Ceilão, que praticamente não tem cumarina. E sabem, eu vi isto na prática clínica. Tive um paciente, o senhor Fernando, 69 anos, de Lisboa, comerciante reformado, que ouviu falar dos benefícios da canela para diabetes e começou a tomar 2 colheres de sopa de canela cássia por dia, misturada em iogurte. Isto é, cerca de 18 gramas de canela por dia. Ele estava a consumir mais de 1 grama de cumarina por dia, que é 140 vezes acima do limite tolerável. Após 3 meses, começou a sentir náuseas, fadiga, perda de apetite, foi ao médico, as enzimas hepáticas estavam elevadas. A, S, T, A, L, T, GGT, todas altas. O médico suspeitou de hepatite medicamentosa, perguntou sobre suplementos, ervas, remédios naturais. O seu Fernando mencionou a canela. O médico mandou parar imediatamente. Em 6 semanas, as enzimas hepáticas voltaram ao normal. A lição é clara. A canela tem benefícios reais, mas como tudo na medicina, a dose faz o veneno. Quantidades pequenas, como meia colher de chá por dia, são seguras e eficazes. Quantidades grandes podem ser prejudiciais. Agora, uma observação importante. Existem 2 tipos principais de canela no mercado português. A canela cássia, que é a mais comum e barata, e a canela do Ceilão, que é a mais cara, mas também mais nobre. A cássia contém mais cumarina, um composto que em grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado. Para consumo diário, se usar em quantidade pequena, como na receita que vou ensinar, a cássia é segura, mas se tem problema hepático ou usam medicamentos que afetam o fígado,
prefiram a canela do Ceilão. E agora vamos à receita exata. Prestem muita atenção porque cada detalhe importa. Uma chávena de água quente, aproximadamente 200 mililitros, mas não a ferver. A água a ferver destrói alguns dos compostos mais delicados da camomila. Aqueçam a água até começar a levantar vapor, mas antes de formar bolhas grandes, retirem do lume. Coloquem um saquinho de chá de camomila ou uma colher de sopa de flores secas de camomila num infusor dentro da água. Adicionem meia colher de chá de canela em pó. Se preferirem, podem usar um pequeno pedaço de pau de canela em vez do pó, mas o pó liberta mais compostos ativos no chá. Tapem a chávena e deixem em infusão durante 7 a 10 minutos. Tapar é importante porque os óleos essenciais da camomila e da canela são voláteis. Se deixam a chávena aberta, eles evaporam junto com o vapor e perdem boa parte dos benefícios. Coem, se preferirem, ou deixem a canela no fundo. Se quiserem adoçar, usem uma pequena quantidade de estévia ou uma colherzinha de chá de mel puro. Evitem açúcar refinado, adoçantes artificiais como aspartame e sucralose, que em estudos recentes demonstraram alterar a microbiota intestinal de forma prejudicial ao metabolismo da glicose. Bebam morno lentamente 1 hora antes de dormir. Por que 1 hora antes? Porque os compostos ativos da camomila levam cerca de 45 minutos a 1 hora para atingir concentração máxima na corrente sanguínea. Se tomam e deitam-se imediatamente, vão perder boa parte do efeito durante o pico de ação. Se tomam 1 hora antes, quando se deitam, os compostos já estão a circular, já estão a ajudar a relaxar os vasos, já estão a actuar no metabolismo da glicose. E tem outra razão, o efeito calmante da camomila começa gradualmente. 1 hora antes é tempo suficiente para sentirem o relaxamento começar sem que já estejam a dormir antes de terminar a chávena. Deixe-me contar sobre o Sr. Mário. Ele tinha 67 anos, de Setúbal. Diabetes tipo 2 havia 8 anos. Tomava metformina e glimepirida. A hemoglobina glicada estava em 7, 8% acima do ideal. Ele media o açúcar em jejum todas as manhãs e os números variavam entre 135 e 160. Ele não entendia. Comia direito, caminhava, tomava os remédios, mas o açúcar de manhã teimava em ficar alto. O endocrinologista explicou o fenômeno ALBA para ele. Sugeriu várias estratégias. O Sr. Mário decidiu adicionar o chá de camomila com canela 1 hora antes de dormir. Não no lugar de nada, só como complemento. Na primeira semana notou algo que não esperava. Acordou descansado, sem aquela sensação de peso que carregava há anos. O sono estava mais profundo. Na segunda semana, o açúcar em jejum apareceu em 128. Na quarta semana, 118. Na oitava semana, 108. A hemoglobina glicada, medida após 3 meses, tinha descido para 7, 1%. Mas o que mais impressionou ele e o médico foram 2 exames de rotina que mostraram algo inesperado. A creatinina, que tinha subido gradualmente nos últimos anos para 1, 3, voltou para 1, e a microalbuminúria, um sinal precoce de dano renal pela diabetes, também melhorou. O Sr. Mário disse-me: doutora, eu achava que diabetes era a sentença definitiva, que o jeito era só tomar remédio e esperar. Nunca ninguém tinha dito que um chá simples de camomila podia fazer tanta diferença. Preciso de ser muito clara, o Sr. Mário não parou nenhum medicamento. O chá trabalhou junto com a medicação, não no lugar dela, mas ajudou o corpo dele a fazer algo que só o remédio não estava a conseguir. Agora, precauções importantes que precisam de conhecer antes de começar. Primeira precaução, alergias. A camomila é da família das asteráceas, a mesma da margarida, tagetes e ambrósia. Se tem alergia a estas plantas, podem ter reação cruzada à camomila. Se nunca tomaram camomila antes, comecem com meia chávena para testar. Segunda precaução, anticoagulantes. Tanto a camomila quanto a canela têm efeitos antiagregantes
plaquetários leves. Se usam varfarina ou outros anticoagulantes, informem o vosso médico antes de começar a tomar diariamente. Não é razão para evitar, é razão para monitorizar. Terceira precaução, medicamentos para diabetes. Se já tomam metformina, glimepirida, insulina ou qualquer outro medicamento para diabetes, o chá pode potenciar o efeito. Isso geralmente é bom, mas pode causar hipoglicemia se a medicação estiver na dose máxima. Monitorizem o açúcar em casa, especialmente nas primeiras semanas, e informem o médico sobre o consumo para que ele possa ajustar a dose se necessário. Quarta precaução, gravidez. A camomila em grandes quantidades é contraindicada na gravidez. Este vídeo não é para grávidas. Conversem com o obstetra. Quinta precaução, cirurgia programada. Se tem cirurgia marcada nos próximos dias, suspendam o chá pelo menos uma semana antes. O efeito antiagregante plaquetário leve pode aumentar sangramento durante procedimentos. E uma observação sobre expectativas. A redução do inchaço matinal e a sensação de acordar mais leve podem aparecer já nos primeiros dias, porque a camomila tem ação diurética suave e anti-inflamatória que funciona rápido. Mas a melhora real no controle glicêmico, na hemoglobina glicada, na função renal e na resistência à insulina leva semanas de consumo consistente. Os estudos que mostraram os melhores resultados duraram entre 4 e 8 semanas. Não esperem milagre instantâneo, esperem melhora progressiva. E esta bebida não substitui medicação. Se o vosso médico prescreveu metformina, insulina, qualquer remédio para diabetes, continuem a tomar. O chá trabalha como complemento, preenchendo lacunas que os remédios sozinhos não cobrem. Deixem-me falar sobre a Dona Rosa. Ela tinha 70 anos de Coimbra, reformada, ex-professora, tinha pré-diabetes havia 3 anos. A glicemia de jejum oscilava entre 110 e 125. O médico tinha sugerido mudanças no estilo de vida antes de começar a medicação. Ela andava todos os dias, comia melhor, mas os números continuavam teimosos. Uma amiga dela comentou sobre o chá de camomila com canela. Dona Rosa era séptica, parecia-lhe demasiado simples, mas decidiu tentar. Começou a tomar 1 hora antes de dormir, todas as noites, sem falhar. Na primeira semana notou que acordava menos vezes durante a noite para ir à casa de banho. Na segunda semana, a urina de manhã estava mais clara. Na terceira semana, mediu a glicemia de jejum e estava em 102. Continuou, após 2 meses, a glicemia de jejum estava consistentemente entre 95 e 100. Voltou ao médico. Ele ficou impressionado. Perguntou o que ela tinha mudado. Dona Rosa contou sobre o chá. O médico disse: continue, está a funcionar. Sabem, o que me fascina nestes casos não é só a melhora dos números, é a forma como as pessoas se sentem. O senhor Mário e a Dona Rosa ambos disseram a mesma coisa: sinto-me mais leve, acordo com mais energia. E isto importa, porque quando nos sentimos melhor, temos mais motivação para continuar. Quando o açúcar está controlado, o corpo funciona melhor, os rins filtram melhor, a inflamação baixa, as artérias sofrem menos. E isto reflete-se em como nos sentimos todos os dias. Agora, quero ser honesta convosco sobre uma coisa. Nem toda a gente vai ter resultados tão dramáticos como o senhor Mário ou a Dona Rosa. Cada corpo é diferente. Algumas pessoas vão notar melhorias grandes, outras vão notar melhorias pequenas, mas significativas, e algumas podem não notar nada. Mas os estudos mostram que, em média, a maioria das pessoas com diabetes ou pré-diabetes que tomam camomila regularmente vêem alguma melhora, e o risco é praticamente zero se seguirem as precauções que mencionei. Deixe-me contar mais um caso, porque acho importante que vejam que isto funciona em situações diferentes. A Dona Conceição, 71 anos, de Braga, viúva, vive sozinha. Ela tinha diabetes tipo 2, havia 12 anos. Tomava metformina 1000 miligramas
2 vezes por dia. A hemoglobina glicada estava em 8,2%, que é considerado controle insatisfatório. O médico queria adicionar um segundo medicamento, glimepirida. Dona Conceição não queria mais medicamentos. Sentia-se sobrecarregada. Já tomava medicamentos para pressão alta, para colesterol, para osteoporose, mas o medicamento parecia demais. Uma vizinha contou-lhe sobre o chá de camomila com canela. Dona Conceição estava disposta a tentar qualquer coisa que pudesse evitar mais medicamentos. Começou a tomar o chá religiosamente todas as noites. Na primeira semana, notou que dormia melhor, acordava menos durante a noite. Na segunda semana, notou que tinha menos sede durante o dia. Na terceira semana, o inchaço nos tornozelos que tinha há meses começou a diminuir, mas a grande surpresa veio no exame de 3 meses. A hemoglobina glicada tinha descido de 8,2% para 7,4%, uma redução de 0,8%. Isto é substancial. O médico ficou tão impressionado que perguntou se ela tinha começado a comer diferente, se tinha começado a fazer exercício. Dona Conceição explicou sobre o chá. O médico disse: excelente, continue com o chá e continue a metformina. Não vamos adicionar o segundo medicamento ainda. Vamos ver como evolui nos próximos 3 meses. Dona Conceição ficou radiante. Tinha conseguido evitar mais um medicamento, pelo menos por agora. E o que mais a surpreendeu foi como se sentia melhor no dia a dia. Mais energia, menos sede, menos inchaço, melhor humor, pequenas mudanças que fazem grande diferença na qualidade de vida. Agora, e se tomarem o chá e não notarem nada? E se após 4 semanas, 8 semanas, os números continuarem iguais? O que fazer? Primeiro, verifiquem se estão a fazer corretamente. Estão a usar camomila de boa qualidade ou saquinhos velhos que estão há anos no armário. Os compostos ativos da camomila degradam-se com o tempo, especialmente se expostos à luz, calor e umidade. Comprem camomila fresca, de preferência orgânica, e guardem num frasco escuro bem fechado. Estão a usar canela em quantidade suficiente. Meia colher de chá parece pouco, mas é a dose eficaz. Se usarem muito menos, pode não funcionar. Estão a tapar a chávena durante a infusão. Se não tapam, perdem os óleos essenciais. Estão a deixar em infusão tempo suficiente. 7 a 10 minutos, não 3 minutos com pressa. Estão a tomar 1 hora antes de dormir ou estão a tomar de manhã, o timing importa. Os efeitos são diferentes dependendo de quando tomam. Segundo, verifiquem a consistência. Estão a tomar todos os dias ou só de vez em quando. Os estudos que mostraram resultados foram feitos com consumo diário durante semanas. Tomar 3 vezes por semana provavelmente não é suficiente. Terceiro, considerem outras variáveis. Estão a dormir bem. Se continua a dormir mal por outros motivos, estresse, barulho, apneia do sono, o chá pode ajudar, mas pode não ser suficiente. Resolvam os problemas de sono subjacentes. Estão a comer bem. Se jantam tarde, se comem grandes quantidades de hidratos de carbono refinados ao jantar, se comem snacks doces antes de dormir, o chá sozinho pode não conseguir compensar. Estão a tomar os medicamentos corretamente. Se estão a esquecer doses de metformina, o chá não vai substituir a medicação. Quarto, considerem variabilidade individual. Algumas pessoas simplesmente não respondem tão bem à camomila ou à canela. A genética influencia como metabolizamos compostos vegetais. Se após 8 semanas de uso correto e consistente não virem absolutamente nenhuma melhora, nem nos números, nem em como se sentem, podem não ser respondedores. E está tudo bem. Nem tudo funciona para toda a gente. Agora, algumas perguntas frequentes que as pessoas fazem. Posso tomar o chá de manhã em vez de à noite? Podem, mas os efeitos serão diferentes. O chá de manhã vai dar os benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios da camomila, mas não vai ter o efeito sobre o fenômeno ALBA, porque o fenômeno ALBA acontece de madrugada. E o efeito calmante da camomila durante o dia pode fazer sentir-se um pouco sonolentos. Portanto, para diabetes especificamente, à noite é melhor. Posso tomar mais do que uma chávena por dia.
Os estudos que mostraram os melhores resultados usaram 2 a 3 chávenas por dia. Podem tomar uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Mas comecem com uma à noite e vejam como respondem. Se quiserem adicionar mais, façam gradualmente. Posso dar este chá aos meus filhos ou netos? A camomila é geralmente considerada segura para crianças em doses apropriadas. Mas este chá específico, com canela, é desenhado para adultos com diabetes ou pré-diabetes. Para crianças, consultem um pediatra. Posso tomar se não tenho diabetes? Claro. A camomila tem benefícios para toda a gente. Melhora o sono, reduz a ansiedade, tem antioxidantes. A canela também, mesmo sem diabetes, podem beneficiar. Só não esperem os mesmos efeitos dramáticos sobre a glicemia, porque se a glicemia já está normal, não tem muito para onde baixar. Posso tomar se tenho diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é diferente da tipo 2. Na tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Precisam absolutamente de insulina injetada. Este chá não substitui insulina. Podem tomar como complemento, pode ajudar com inflamação e antioxidante, mas tem de continuar a insulina e monitorizar cuidadosamente, porque a camomila pode aumentar a sensibilidade à insulina e causar hipoglicêmias se a dose de insulina não for ajustada. Posso tomar se tenho pressão alta? Sim, na verdade a camomila pode ajudar a baixar ligeiramente a pressão arterial, mas se tomam medicamentos para pressão, monitorizem porque pode potenciar o efeito. Posso tomar se tenho problemas de estômago? A camomila é tradicionalmente usada para problemas digestivos. É anti-inflamatória para o estômago. A canela também pode ajudar com digestão. Mas se tem refluxo gastroesofágico grave, a canela pode irritar. Testem com meia dose primeiro. Posso tomar se estou a amamentar. A camomila passa para o leite materno em quantidades pequenas. Geralmente é considerada segura na amamentação em doses moderadas. Mas se o bebê parece mais sonolento do que o normal ou tem alguma reação, parem e consultem o médico. E uma última pergunta que muita gente faz: quanto tempo tenho de continuar a tomar? Esta é uma mudança de estilo de vida, não um tratamento de curto prazo. Os benefícios aparecem com uso consistente e mantêm-se enquanto continuam a tomar. Se pararem, os benefícios diminuem gradualmente. Portanto, a resposta é, idealmente, indefinidamente. Integrem isto na rotina nocturna, como escovar os dentes. Torna-se um hábito e os benefícios acumulam-se ao longo do tempo. Os estudos de longo prazo mostram que pessoas que tomam camomila regularmente durante anos têm taxas mais baixas de complicações diabéticas comparadas com aquelas que não tomam. Proteção cardiovascular, proteção renal, proteção dos nervos, tudo isto melhora com o tempo. Agora, deixe-me falar sobre algumas variações e optimizações da receita que podem experimentar depois de dominarem a versão básica. A receita que vos dei é a base. Uma chávena de água, camomila, meia colher de chá de canela. Simples, eficaz, comprovada por estudos, mas há formas de potenciar ainda mais os benefícios dependendo da vossa situação específica. Se tem muito inchaço, retenção de líquidos, podem adicionar 2 ou 3 folhas de hortelã, pimenta em infusão. A hortelã, pimenta, tem efeito diurético suave e também ajuda com digestão. Não muda dramaticamente os efeitos sobre o açúcar, mas pode fazer sentir-se menos inchados. Se tem muita ansiedade ou estresse que interfere com o sono, podem adicionar um pequeno pedaço de raiz de valeriana, cerca de 1 centímetro. A valeriana é outra erva com efeitos sedativos comprovados. Combina bem com a camomila. Mas atenção, a valeriana tem um cheiro forte que algumas pessoas acham desagradável. Experimentem primeiro no fim de semana para ver como respondem. Se tem problemas de circulação, extremidades frias, formigueiros, podem adicionar uma fatia fina de gengibre fresco à infusão. O gengibre melhora a circulação, é anti-inflamatório e tem alguns efeitos sobre o açúcar no sangue também.
Não tanto como a canela, mas complementar. Combina bem com canela. O sabor fica um pouco mais picante, mais aquecido. Se não gostam do sabor forte da canela, podem reduzi-la para 1/4 de colher de chá e adicionar uma fatia de gengibre para compensar. Se tem digestão lenta, obstipação, podem adicionar algumas sementes de funcho, meia colher de chá. O funcho ajuda com digestão, reduz gases, tem um sabor ligeiramente adocicado que algumas pessoas apreciam. E tem compostos que podem ajudar com síndrome metabólica. Agora, há coisas que não devem adicionar. Não adicionem açúcar. Parece óbvio, mas algumas pessoas pensam, uma colherzinha de açúcar não faz mal. Faz. Estamos a tentar controlar o açúcar no sangue. Adicionar açúcar ao chá é contraproducente. Não adicionem leite ou nata. O leite pode interferir com a absorção de alguns dos flavonoides da camomila e adiciona calorias desnecessárias. Se realmente não consegue beber sem adoçar, usem estévia. Apenas estévia ou eritritol, que são adoçantes naturais que não afetam a glicêmia. Não adicionem limão. Eu sei que muita gente gosta de chá com limão, mas o ácido cítrico do limão pode alterar o pH da infusão e degradar alguns dos compostos ativos da camomila. Se gostam de sabor cítrico, adicionem uma casca muito pequena de laranja ou tangerina, apenas a parte laranja, não a parte branca que é amarga. A casca de citrinos tem compostos benéficos próprios, especialmente flavonoides como a hesperidina, que também ajudam com o metabolismo da glicose. E sobre temperatura de consumo, disseram para beber morno. Qual é a temperatura ideal? Entre 40 e 50 graus Celsius. Quente o suficiente para ser confortável, mas não tão quente que queime a boca. Se bebem muito quente, podem irritar o esôfago. Se bebem frio, tipo chá gelado, perdem parte dos efeitos calmantes imediatos. O calor ajuda os compostos a serem absorvidos mais rapidamente. Portanto, morno é ideal. Deixem arrefecer após a infusão, até estar confortável para beber lentamente. E bebam devagar. Não bebam a chávena toda de uma vez em 2 minutos. Bebam lentamente ao longo de 10 a 15 minutos. Saboreiem. Façam deste momento um ritual de autocuidado, não apenas mais uma tarefa da lista de afazeres. Sentem-se num sítio calmo, desliguem a televisão, ponham o telemóvel de lado, concentrem-se apenas no chá, no sabor, no aroma, na sensação de calor. Este momento de mindfulness, de atenção plena, potencia os efeitos calmantes da camomila. E outra optimização importante: criem uma rotina consistente à volta do chá. A rotina noturna é crucial para a qualidade do sono. O corpo responde a padrões. Se todas as noites fazem as mesmas coisas na mesma ordem, o corpo aprende que é hora de relaxar. Sugestão de rotina: 1h e 15 minutos antes de dormir, preparem o chá. Enquanto está em infusão, escovem os dentes, lavem a cara, vistam o pijama. Quando o chá estiver pronto, sentem-se num sítio confortável, bebam lentamente. Depois do chá, vão à casa de banho. Depois, 30 minutos de atividade calma. Ler um livro de papel, não no telemóvel ou tablet, porque a luz azul interfere com o sono. Fazer um puzzle, escrever num diário, ouvir música suave, fazer alongamentos suaves, nada estimulante, nada de notícias, nada de redes sociais, nada de discussões, atividades que relaxam, que acalmam a mente. E depois, quando chegarem à cama, o corpo já está profundamente relaxado, a camomila está no pico de ação, o sono vem naturalmente. E um último truque que pode fazer diferença enorme: temperatura do quarto. O quarto tem de estar fresco, entre 16 e 19 graus Celsius. Um quarto quente interfere com o sono profundo. O corpo precisa de baixar a temperatura central para entrar em sono profundo. Se o quarto está quente, o corpo não consegue arrefecer adequadamente. Portanto, abram a janela, usem um ventilador, baixem o aquecimento, durmam com o edredão mais leve. O frio moderado ajuda a dormir melhor.
e dormir melhor, como já expliquei, melhora o controle glicêmico, tudo está ligado. O chá, a rotina, a temperatura, o ambiente, tudo trabalha em conjunto para criar condições óptimas para um sono reparador e para controle do açúcar nocturno. Esta abordagem holística, integrativa, é muito mais poderosa do que qualquer intervenção isolada. O chá de camomila com canela não é milagroso, nenhum alimento é, mas é extraordinariamente bem pesquisado, apoiado por estudos controlados, publicados em revistas como Nutrition, Progress in Nutrition, Complementary Therapies in Medicine e meta-análises recentes. A camomila ajuda com controle glicêmico, função renal e inflamação. A canela melhora a sensibilidade à insulina e reduz glicose em jejum. Juntos, tomados 1 hora antes de dormir, apoiam o corpo exatamente no período em que mais precisa de ajuda, durante a madrugada, e custa menos do que um pacote de bolachas. Se este vídeo vos ajudou, partilhe com alguém que amam, mandem no grupo da família, no WhatsApp dos amigos, especialmente para quem tem diabetes, pré-diabetes, rins sobrecarregados, ou acorda todos os dias com aquela sensação de corpo pesado. Esta chávena, antes de dormir, pode ser o ingrediente que faltava na rotina de alguém que amam. Subscrevam este canal e ativem as notificações, porque todas as semanas partilho informações que o vosso médico não tem tempo de explicar. A medicina preventiva é o melhor remédio. Vamos recapitular rapidamente tudo o que falamos hoje. Primeiro, o fenômeno do açúcar nocturno. Durante a madrugada, o corpo liberta hormonas que aumentam o açúcar no sangue. Em pessoas com resistência à insulina, isto causa glicêmias de jejum altas sem terem comido nada. Segundo, os rins trabalham durante a noite a filtrar toxinas. Quando o açúcar está cronicamente alto, os rins sofrem e podem desenvolver nefropatia diabética. Terceiro, a camomila tem estudos clínicos mostrando redução da hemoglobina glicada, melhora da resistência à insulina e proteção da função renal. Quarto, a canela melhora a sensibilidade à insulina e reduz glicose em jejum em estudos controlados. Quinto, a receita exata. Uma chávena de água quente, não a ferver, um saquinho de camomila, meia colher de chá de canela em pó, tapar e deixar em infusão 7 a 10 minutos. Beber morno 1 hora antes de dormir. Sexto, casos reais como o senhor Mário de Setúbal e a dona Rosa de Coimbra mostram melhorias reais em glicemia de jejum, hemoglobina glicada e função renal. Sétimo, precauções. Cuidado com alergias, anticoagulantes, medicação para diabetes, gravidez e cirurgias programadas. Monitorizem e informem sempre o vosso médico. Lembre-se apenas disto. O que vai na vossa chávena antes de dormir pode ser tão importante quanto o que sai da farmácia. O vosso coração, os vossos rins e o vosso pâncreas podem regenerar-se se souberem como cuidar deles. E às vezes cuidar do corpo começa com uma chávena de chá quente 1 hora antes da cama. Para nossa geração, os que passaram dos 60, que trabalhamos toda a vida para dar o melhor aos filhos, agora é a nossa vez de cuidar de nós. Para podermos brincar com os netos mais anos, para não sermos um peso para a família, para mantermos a nossa independência e dignidade. Com ingredientes que já temos em casa, que não custam quase nada, podemos começar a fazer esta pequena mudança hoje mesmo. Juntos, vamos ficar mais saudáveis. Cuidem-se e tenham um dia com muita saúde.